Olá, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam aí muito bem-vindas à nossa jornada inicial do gestor de privacidade. Mais uma vez, a TI Exames e a DataUX estão aqui oferecendo a você, disponibilizando para você estas aulas abertas, essas aulas gratuitas. A gente tem aí esse encontro de hoje, quarta-feira, em que, como vocês já podem ver aí, né? E eu vou trazer aqui alguns aspectos sobre inteligência artificial e de que maneira a inteligência artificial é uma oportunidade para o profissional de proteção de dados. E amanhã, quinta-feira, a gente vai trazer aí alguns detalhes sobre a estrutura de um programa de privacidade e, quem sabe, né, alguns pontos aí referentes a justamente como a gente pode adequar e visualizar esse programa de privacidade, tendo como base, então, a própria inteligência artificial, né? O uso da inteligência artificial. Então, pessoal, a gente está aqui começando, tá? Eu já coloco aí para vocês, não se esqueçam aí de dar o like aqui no vídeo, tá? Para que mais pessoas possam receber. Caso vocês saibam de alguém que tenha interesse aí nesses conteúdos que a gente está oferecendo, também não deixe de compartilhar, tá? Pode pegar aí, clica no botãozinho aí para compartilhar, pega o link, envia para quem você acha que precisa ter acesso a esse conhecimento, a esse conteúdo, ainda mais que ele está aí disponível, né? Como eu já coloquei, de maneira aberta e de maneira gratuita para todos vocês, tá? Então, façam isso, ajudem a gente aí, né? Compartilhem, dê um like aí no vídeo, não se esqueçam também, é claro, de se inscrever aqui no canal da TI Exames, né? E também lá no meu canal, Prof. Matheus Passos, aqui no YouTube, porque a gente está sempre trazendo aí bastante novidades para vocês, tá? Pessoal, estão aí preparados? Está tudo certinho? Espero que estejam aí vendo e ouvindo muito bem. Vamos aí, então, dar início aqui a essa nossa conversa de hoje, gente, né? Vamos aí trocar umas figurinhas sobre esse tema, como vocês podem ver, a gente tem essa jornada inicial do gestor de privacidade, tá? E hoje, né, eu já tinha até comentado, mas a gente vai aí falar, então, mais especificamente sobre esse tema, que é o tema da inteligência artificial, e a gente está colocando aqui, pessoal, efetivamente, como vocês podem ver, como uma oportunidade. Né? Por que uma oportunidade? Porque a gente não pode deixar de considerar, é claro, o impacto que a inteligência artificial tem, né? Não podemos nem dizer que vai ter, não, ela já tem, né? A gente tem aí ou usa inteligência artificial no nosso dia a dia, tá? Sem dúvida alguma. Então, realmente, a ideia aqui é trazer alguns pontos, né? A gente vai mostrar aqui para vocês alguns aspectos referentes, então, à própria inteligência artificial, ao ecossistema, né, a importância da inteligência artificial em termos de negócios, por um lado. Vamos também trazer aqui, claro, alguns riscos de uma maneira mais geral, tá? E depois alguns riscos aí mais específicos que a pessoa que atua não só na área de privacidade, mas também na área de privacidade precisa ter em consideração. E claro, né, vamos aí também fazer alguns comentários sobre o queridinho do momento, né? O queridinho do momento é lá o ChatGPT, então temos aí também algumas considerações a fazer, tá? A gente começa aqui, pessoal, trazendo esse avisozinho, né? Ou seja, a gente sempre disponibiliza aqui o material e tudo mais, tá? Mas, enfim, é um material que a gente cria, a gente disponibiliza para vocês nessas aulas abertas, etc. Né? Esse material, ele é registrado, e aí, eventualmente, caso vocês vejam esse material em algum outro local, né, nos avise aí para que a gente possa, enfim, tomar aí as devidas providências. Então, cuidado, né? Porque a gente aqui tem bastante trabalho para criar esse material e oferecer para vocês, e a gente, obviamente, espera que esse material seja utilizado aí da melhor maneira possível, né? E, mais uma vez, né, eu acredito aqui que todos, ou pelo menos a maioria que esteja aqui assistindo, já saiba quem eu sou, né? Inclusive, né, se essa for a primeira vez que você está assistindo uma aula comigo, escreve aí,
no chat, coloca aí no chat, né? Primeira vez, né? Para a gente ver aqui mais ou menos aí quantas pessoas estão chegando aqui pela primeira vez. Para você que está aqui pela primeira vez, então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu sou o professor Matheus, né? E aqui há uma brevíssima descrição, tá? Então, eu tenho aí um doutorado em Direito pela Universidade de Lisboa, eu tenho também, óbvio, né, mestrado, graduação, eu tenho 2 graduações, na verdade, uma delas é naquilo que hoje se chama, né, ciência da computação. Na época não tinha esse nome, na época era tecnologia em processamento de dados, né, que depois passou a ser chamada de ciência da computação. Então, na verdade, eu acabo juntando aí tanto o aspecto técnico, por um lado, ainda que a minha atuação no dia a dia não seja na área técnica, né, mas eu mantenho isso como um certo hobby, e a área jurídica, né? Tenho aí algumas certificações, né? Aqui eu trago algumas certificações aí na área de proteção de dados e de segurança da informação. Sou sócio fundador da DataUX, que é uma empresa de treinamento, consultoria e uma parceira aqui da TI Exames. A gente atua em parceria já há 4 anos. E, no momento, né, eu atuo, então, como Global Data Protection Officer na Bolt, que é uma empresa na Estônia, tá? E também sou membro do grupo de peritos do Comitê Europeu para a Proteção de Dados, que é a sigla aí do EDPB. Tá? Então, como eu tinha dito antes, tenho aí um canal no YouTube, tem também LinkedIn, tem Instagram, então quem quiser manter contato, fique à vontade aí, né, para adicionar, para que a gente possa trocar aí algumas figurinhas sobre o tema da privacidade e também, obviamente, o tema da inteligência artificial. Vamos lá, pessoal. Vamos, então, feitas essas introduções, apresentações e comentários, né? Vamos aqui começar com essa nossa jornada inicial do gestor de privacidade. Como eu disse antes, pessoal, são 2 dias, então hoje e amanhã, tá? Não adianta vir só hoje, né? Venha amanhã também, apareça amanhã também, tá? Aprenda, utilize este conteúdo que a gente vai oferecer de maneira aberta e gratuita da melhor maneira possível para o seu crescimento pessoal e profissional. E por isso que eu digo, né? Não adianta você vir só hoje, venha nos 2 dias, apareça aqui amanhã, tá? Para que a gente possa dar continuidade. E, como já foi colocado, a ideia realmente é entender ou analisar aí a inteligência artificial como uma oportunidade para o gestor de privacidade, tá? Por quê? Uma oportunidade. E aqui, claro, né, pessoal, não só para aqueles que atuam com privacidade, não só para o gestor de privacidade, tá? Mas, na verdade, a inteligência artificial, eu entendo que ela é uma oportunidade para todos, né? A gente tem aqui, e quando eu digo para todos, quer dizer, para a pessoa que atua com privacidade, claro, mas também para as pessoas que atuam em outras áreas. A gente vai ver aqui, tá? Justamente esta oportunidade, essa possibilidade que a inteligência artificial está trazendo, tanto em termos, eu diria, de emprego, vamos colocar assim, tá? De oportunidades de trabalho, no sentido aí de você ser empregado, quanto oportunidades para você criar alguma coisa com base em inteligência artificial. Então, pessoal, a gente tem aí efetivamente uma explosão da inteligência artificial. Esse é o nosso primeiro tópico. Eu sei que falar sobre essa explosão pode até parecer um pouquinho chovendo molhado, né, como se diz, né? Mas a ideia aqui realmente é trazer alguns dados para que vocês vejam isso, para que vocês percebam isso na realidade. Né? A gente tem aqui alguns dados da McKinsey, tá? É uma empresa, é uma consultoria, e eles têm um relatório, eles publicam todo ano, tá? Um relatório sobre inteligência artificial, do mesmo jeito que a Cisco tem lá o seu relatório sobre privacidade, que é anual, ou a IBM, que tem o seu relatório sobre violações de dados, também um relatório anual. Então, a McKinsey tem esse relatório sobre inteligência artificial, tá? Estes dados, esses números que eu trago aqui para vocês, né? Eles são do relatório do ano passado, referente ao ano passado, a 2022. É um relatório bem recente, ele foi publicado agora, né, no início de 2023. Tá? Então, deixo essa referência aqui para quem tiver interesse em ler e procurar o relatório, né? Ele está em inglês. Mas como vocês podem ver aí, né, a gente tem essa informação aí que desde 2017
né, a maioria dos entrevistados aí, relataram ter adotado a inteligência artificial em pelo menos uma das áreas do negócio, né, enquanto hoje esse número é de 50%, embora tenha atingido aqui um pico de 58%. Então, a gente tem um crescimento, tá, ao longo do tempo e, de certa forma, agora a gente tem um pouco de estabilização. Tá? É importante ter isso em mente. Tem uma certa estabilização, lembrando, claro, né, que o relatório ele se relaciona ou ele se refere a 2022, tá? E, portanto, foi antes aí, eu diria de certa forma, né, antes do lançamento aí do ChatGPT, que trouxe todo o burburinho de inteligência artificial de volta, né? O ChatGPT foi lançado aí em finzinho de novembro, né, do ano passado. Tá? Então, vamos ver no ano que vem, né, o relatório referente a 2023, o que a gente vai ter de novidades sobre inteligência artificial. De toda sorte, percebam aqui que, ao mesmo tempo em que a gente tem, então, uma certa estabilidade, o número médio de capacidades de inteligência artificial que as organizações utilizam, tá? Ou seja, de temas, né? Para que as empresas usam, né? E aí, como exemplos, né? Geração de linguagem natural, que é o que o ChatGPT faz, e o GPT-3, né, na verdade, faz, e visão computadorizada, também dobrou. Tá? Então, era 1,9 em 2018 e em 2022 passou aí para 3,8. E a gente tem ainda aqui, entre essas capacidades, né, ou essas atividades, a automação, então, de processos robóticos e a visão computadorizada continuam sendo as mais utilizadas a cada ano, enquanto a compreensão de textos em linguagem natural avançou do mês de 2018 para frente da lista, logo atrás desta visão computadorizada. Tá? Então, aqui são os temas, né, as áreas, vamos colocar assim, que a gente tem uso, ou que as empresas principalmente usam em termos de inteligência artificial. E a ideia, então, é perceber aqui quais são essas áreas, esses 3 exemplos que estão aqui, e como que a gente pode atuar nesse aspecto. Tá? Então, vocês podem ver aí por essa imagem, né? Ela vem lá do relatório, aqui eu não traduzi a imagem em si, né? Mas como vocês podem ver, a gente teve aquele aumento, tá? Então, como foi falado antes, passou de 1,9 para 3,8, e ali vocês podem ver ali as áreas, né? Na parte de baixo. Tá? Então, em primeiro lugar, realmente a gente tem aqui processos de automação, né? Robótica. Em segundo lugar, a gente tem a visão computadorizada. Em terceiro lugar, a gente tem a compreensão de linguagem natural. Depois, a gente tem ali interfaces, né, de agentes visuais ou conversacionais, como seria aí o próprio ChatGPT. Tem Deep Learning, tá? Tem, enfim, todas essas possibilidades, né? Sistemas de recomendação, como vocês podem ver ali. Um pouquinho mais para baixo ali, a gente tem robótica, física e por aí vai. Tá? Então, a gente tem estas áreas. E por que eu estou começando por aqui? Né? Porque eu acho interessante que a gente tenha justamente em mente o que a gente pode, né? Ou seja, o que a gente tem no sentido de áreas que as empresas mais utilizam e começar a ficar antenado no que a gente pode verificar, onde a gente pode, enfim, crescer profissionalmente. Tá? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, claro, é uma expressão razoavelmente genérica, né? Inclusive, um pouquinho mais para frente, eu vou trazer aqui alguns pontos aí sobre definições, né? A gente não vai aqui entrar no mérito de uma definição um pouco mais concreta, mas trazer algumas ideias para a gente debater esse aspecto. Então, a gente tem que tomar cuidado para evitar chamar tudo e mais um pouco de inteligência artificial, né? Esse também é um outro ponto aí a ser levado em consideração. Então, aqui, a gente tem também, eu trouxe essa outra imagem aqui, né? Ou seja, os casos mais populares, né? No entanto, têm se mantido relativamente estáveis, que são otimização de operações de serviço, né? Que está aí em primeiro lugar nos últimos 4 anos. Tá? Então, aqui, como vocês podem ver, de novo, eu trouxe a imagem, como eu falei, não traduzi a imagem em si, mas a gente pode ver aí os usos, né, mais populares de inteligência artificial, que vão por uma série de funções. Então, em primeiro lugar, a gente tem aí, como já foi falado, a otimização das operações de serviço, a gente tem ali a criação de novos produtos baseados em inteligência artificial. E aqui eu faço um pequeno parênteses, né, pessoal? A gente fala aí do ChatGPT, tem uma série de vídeos no YouTube mostrando
como você pode criar novos negócios usando o ChatGPT. Mas a gente também tem a origem do ChatGPT, que é o GPT-3, né? Quer dizer, eu imagino que vocês saibam, para quem não souber, você pode entrar lá na OpenAI, né? No site da OpenAI, e aí você, enfim, cria a sua conta e coloca uma espécie de crédito. Tá? E aí, a partir desse crédito, você pode utilizar o GPT-3 de maneira comercial. Então, por exemplo, eu assisti, tem um certo tempo, já deve ter aí umas 3, 4 semanas, um mês atrás, mais ou menos, um vídeo de uma pessoa, claro, a pessoa trabalha com desenvolvimento de software e tudo mais, mas essa pessoa criou uma plataforma SaaS em um mês, usando o GPT-3, tá? Então, efetivamente, esse item que está em segundo lugar aí, né, ou seja, a criação de novos produtos baseados em inteligência artificial, é algo que, enfim, eu imagino que vai crescer cada vez mais com a popularização de serviços como o GPT-3, que eu acabei de citar, o ChatGPT, sem falar em outras inteligências artificiais que possam vir a surgir aí no futuro. E é um preço que, assim, eu não vou dizer, cabe a cada um definir se é caro, se é barato e etc. Mas, na minha visão, é um preço até acessível, né? Se a gente for pensar agora, tem o ChatGPT Plus, né? Em que o valor são $20 por mês, tá? Então, você paga $20, o que vai dar mais ou menos aí R$100, um pouquinho mais de R$100 por mês, talvez, e você tem a possibilidade de utilizar o produto para criar novos serviços. E aí, pessoal, a gente não precisa ficar pensando lá na grande organização, na grande empresa, né? Quer dizer, a gente pode, de repente, criar ou oferecer o serviço de uma análise de contratos, por exemplo, tá? Ou, enfim, para quem atua na área de privacidade, vamos aí criar análise de risco. Por exemplo, eu estou criando usando o ChatGPT, ainda que eu tenha aí um background, como eu falei, em desenvolvimento, programação e tudo mais, mas eu estou criando aqui em Python um script para fazer análise de risco à privacidade, baseado lá na ISO 31000 e na ISO 27557. Tá? Então, comecei agora, segunda-feira, na verdade. Né? Mas já desenvolvi outras coisas ali usando o próprio ChatGPT. Então, existe essa possibilidade. A gente tem ali, por exemplo, em terceiro lugar, né, fazer a análise ou a questão de analytics, né, de serviço ao consumidor, tá? Ou seja, análise de serviço ao consumidor, análise de dados, você pode pensar em criar alguma coisa nesse sentido. A gente tem a segmentação de consumidores ali em quarto lugar, tá? Então, e ainda tem em quinto, né? A gente tem ali melhorias, né? Ou novas melhorias baseadas em IA de produtos diversos. E como vocês podem ver, cada um desses tipos de serviço, eles estão categorizados em uma determinada área. Então, por que eu estou trazendo isso aqui? Quer dizer, efetivamente, quase que não sai aqui a palavra, mas efetivamente ter esta ideia de que a gente pode utilizar essas ferramentas que não são mais ferramentas apenas de mega corporações, mas que são ferramentas que estão aí disponíveis no nosso dia a dia para a gente começar a pensar, e mesmo para aqueles que estão aqui assistindo agora, né, e que já deram like aqui no vídeo, é claro, né? Mas quem não deu like, dá o like aí agora, então. Mas mesmo para aqueles que estejam assistindo e que não tenham esse background, por exemplo, em programação, mas você tem uma ideia, você começa a dialogar, de certa forma, com a inteligência artificial para desenvolver essa ideia, por que não? Né? Em segundo lugar, pessoal, o nível de investimento. Né? A inteligência artificial aumentou junto com a sua crescente adoção. Eu acho que também aqui é meio que chovendo molhada, né? Quer dizer, a gente sabe que investimentos estão aumentando no uso de inteligência artificial. Tá? Então, como tá, e aqui tudo, pessoal, ainda desse relatório da McKinsey que eu citei no início, tá? Então, a gente tem ali, por exemplo, há 5 anos, né, 40% dos entrevistados em organizações que usam inteligência artificial relataram que mais de 5% de seus orçamentos digitais foram para IA, enquanto agora mais da metade dos entrevistados relatam esse nível de investimento, tá?
Então, a gente tinha 40% 5 anos atrás. Hoje temos mais da metade, mais de 50% das empresas dizendo aí que pelo menos, né, 5% do seu orçamento na área do digital vai para a inteligência artificial. Tá? E, além disso, 63% dos entrevistados dizem esperar que o investimento de suas organizações aumente nos próximos 3 anos. Então, a gente está falando aqui, claro, de um orçamento de 5% que vai aumentar. Tá? Então, realmente não tem aí como deixar de lado esta ideia da inteligência, ou de uso da inteligência artificial. E repito, pessoal, tá? Quando a gente está falando em inteligência artificial, não estamos falando aqui de nada tipo super abstrato ou super distante. Tudo que é necessário, considerando-se, de novo, repito, a possibilidade existente aí dessa massificação cada vez maior do uso da inteligência artificial, de ferramentas que criam coisas baseadas em inteligência artificial. Basta você ter uma ideia, tá? Basta você ter uma ideia e começar a desenvolver utilizando essas ferramentas, né? A gente tem aqui em terceiro lugar ainda, né, um terceiro ponto desse relatório, que é a área das áreas específicas em que as empresas veem o valor da IA tem evoluído. Então, em 2018, fabricação e o risco foram as duas funções nas quais as maiores partes dos entrevistados relataram ver o valor do uso da inteligência artificial. Então, 5 anos atrás, tá? A gente tinha aí realmente essa ideia de que fabricação de coisas e gestão de risco eram áreas que a inteligência artificial poderia auxiliar, que trazia valor. Porque também, né, gente, a gente não pode se esquecer e tem de tomar cuidado ao mesmo tempo, tá? Com a ideia de evitar que seja, me permitam dizer assim, né, uma modinha, né? Ou seja, não é uma questão de ser modinha, de eu uso inteligência artificial. Eu me lembro quando a ideia da tecnologia blockchain não é que ela estava no auge, mas ela era muito misturada com a ideia de Bitcoin. E aí, lá nos idos de 2015, 2016, 2017, né, que o Bitcoin estava muito mais alto do que estava hoje. Lembrando, né, que Bitcoin é uma coisa e a tecnologia blockchain é outra. Mas não foram poucas as empresas, eu me recordo de ver essa situação em que a empresa ia lá e dizia que ela era, sei lá, era a empresa XYZ Limitada. E aí, de repente, ela se rebatizou como XYZ Blockchain Limitada. Tá? Parece piada, mas não é. Tem um caso, inclusive, conhecido da empresa que se rebatizou de XPTO Blockchain e as ações da empresa subiram na Bolsa de Valores. Tá? Isso não é conversa para boi dormir, de novo, como se diz, tá? Isso ocorreu. Então, a gente precisa olhar para essas coisas e perceber o valor que ela traz. Eu volto ao exemplo que eu falei agora, meu pessoal, quer dizer, eu estou criando essa análise de risco à privacidade, utilizando o auxílio, porque, enfim, eu não tenho tempo de parar para programar, para fazer, então eu digo, eu quero isso, ele vai lá e me dá o código, tá? E isso me traz valor, isso adiciona valor àquilo que eu ofereço. Tá? E hoje, por sua vez, os maiores efeitos da receita relatados são encontrados em marketing e vendas, desenvolvimento de produtos e serviços, estratégia e finanças corporativas. Tá? E os entrevistados relatam os maiores benefícios de custo da gripe aviária no gerenciamento da cadeia de fornecimento. Né? Então, percebam aqui que, inclusive em situações problemáticas, como foi o caso de uma gripe aviária, você tem a possibilidade, então, de obter lucros, né? Obter valor com o uso da inteligência artificial. E aí, ainda ali, né, o valor de resultado obtido com a IA permanece forte e amplamente consistente. Cerca de 1/4 dos entrevistados relatam este ano que pelo menos 5% do retorno, esse EBIT é o retorno, é o lucro, né, de suas organizações, foi atribuível à inteligência artificial em 2021, de acordo com os resultados dos 2 anos anteriores, quando também foram rastreadas essas métricas, né, esta métrica. Então percebam, né, você tem valor ou gera valor. Por isso que eu falei antes, não é enxergar só como uma modinha, mas é realmente entender o valor que aquilo pode trazer para o seu produto ou serviço. Né? E, por fim, uma coisa que tem permanecido preocupantemente constante é o nível de comprometimento das organizações de mitigação de riscos para reforçar a confiança digital. Né? Por quê? Porque, gente, tem muitas pessoas, né, que ainda têm um certo receio.
tá? E eu não estou dizendo que estão erradas, né? Quer dizer, eu não imagino aqui Skynet, né, o Exterminador chegando, pelo menos não num futuro muito próximo, mas tem muita gente que tem um certo receio ou que eventualmente até tem algum tipo de dificuldade, tá, em utilizar produtos com mais tecnologia embarcada, por exemplo. Então, é necessário mostrar para o consumidor, para aquele a quem você vende o seu produto ou serviço, que aquilo agregou valor, que aquilo é benéfico não só para o produto ou serviço, mas para o usuário final, né? Então, aqui a gente tem realmente essa ideia do risco. E aqui um ponto importante. E quando eu digo ponto importante, olha um nichozinho aqui. Embora o uso da inteligência artificial tenha aumentado, não houve aumentos substanciais na mitigação relatada de qualquer risco relacionado à inteligência artificial a partir de 2019, quando lá a McKinsey começou a capturar esses dados até agora. Por que eu digo que é um nicho? Porque as empresas estão dizendo, nós sabemos que existem riscos com a inteligência artificial, mas o que nós fazemos hoje, em 2022, é a mesma coisa que a gente fazia em 2019 para a gestão de riscos à inteligência artificial. Então, é o gestor da empresa dizendo, eu sei que tem um problema, mas eu estou fazendo igual fazia 3 anos atrás. Então, é aí que está o nicho e que você pode começar a verificar. Ou seja, como gerir riscos decorrentes da inteligência artificial. E esse ponto eu quero que você guarde na sua cabeça, porque a gente vai depois, né, trazer alguns outros pontos aqui, e a gente vai chegar no final justamente mostrando que riscos são esses, claro, aqui mais vinculados à privacidade, tá? Mais específicos à privacidade, mas são riscos que você pode utilizar, então, ou melhor, né? Deixa eu reformular minha frase. Não é que você pode usar os riscos, mas são riscos que são aspectos que você pode utilizar para oferecer ali o seu produto ou serviço, como um gestor de riscos à inteligência artificial, por exemplo, um gestor de riscos à privacidade decorrente da inteligência artificial. Tá? Então, é uma possibilidade aí, né? Ainda nesse sentido aqui, né, aqui eles trazem essa ideia de grupo líder, e eu quis trazer isso aqui, tá, para vocês, para que vocês vejam o que a diferença entre a empresa que entende a inteligência artificial como algo não do futuro, mas de agora, e se antecipa à concorrência, tá? Dos demais que ficam naquela de não, vamos ver o que vai acontecer. É aquela coisa dos early adopters, né? E óbvio, né? É claro que aí depende muito também do financiamento, né? Do porte financeiro da empresa, tá? Do quanto a empresa tem para poder investir naquilo dali. Mas essas empresas que investem, que estão na vanguarda, digamos assim, são aquelas chamadas de grupo líder aí pela McKinsey, tá? Então, eles colocam, né, que nesses últimos 3 anos temos definido IA de alto desempenho como aquelas organizações que os respondentes dizem estar vendo maior impacto na adoção da inteligência artificial. Ou seja, 20% ou mais do lucro, né, do uso da inteligência artificial. Então, lembra que no slide anterior a gente falou que era coisa de 5%. E esses que são esse grupo líder, as empresas que estão no topo do uso da inteligência artificial, estão obtendo retorno de 20% ou mais em decorrência do uso, né, da inteligência artificial. Tá? E aí, quem são esses? Esses correspondem mais ou menos a 8% do total dos entrevistados. Né? Então, a McKinsey diz que eles entrevistaram por volta de 1.800 empresas. Tá? Então, 8% está no topo, né? Lá no topo da pirâmide. Tá? São as empresas que são aí chamadas desse grupo líder. Tá? E, como se coloca aqui, o que você pode ver, os resultados indicam que esse grupo está alcançando seus resultados superiores, principalmente a partir da inteligência artificial, impulsionando os ganhos de primeira linha, pois é mais provável que eles informem que a inteligência artificial está impulsionando as receitas, ao invés de reduzir os custos. E aqui é um ponto interessante. Veja que a inteligência artificial em si, o uso da inteligência artificial, ela não necessariamente reduz custos. Ainda que, como está ali no finzinho, eles também informam que a IA está diminuindo um pouco os custos, mas
o empresário, ele olha e diz assim, o que a inteligência artificial traz de bom? Ele reduz custo ou aumenta o lucro? E a resposta é aumenta o lucro. Né? Como está ali, impulsiona a receita. Por isso que eu falei, é claro, né, que quando a gente está falando em grandes empresas, aí tem a questão da capacidade financeira e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu volto lá para o exemplo do Chat GPT Plus, tá, que custa aí $20 por mês, né, então mais ou menos aí R$ 100, né, um pouquinho mais de R$ 100, tá, por mês. E aí eu pergunto, pessoa que tem uma microempresa, que seja, tá? Será que ela não vai conseguir pagar esse valor? Será que isso não vai adicionar valor ao seu produto? Será que ela não vai ter mais receita com isso? Então, esse é um ponto aqui, ou este é o ponto principal em termos de uso de inteligência artificial, e pelo menos por enquanto, o que realmente se verifica é que você tem um aumento de receita, você tem um aumento dessa vantagem, inclusive em relação a competidores, né? E a gente precisa estar antenado a esse aspecto, portanto. Em seguida, é mais provável que as empresas, né, os de alto desempenho, sigam práticas essenciais que liberem valor, tais como ligar a sua estratégia de IA aos resultados comerciais. E aí, de novo, eu volto a uma coisa que eu falei anteriormente. Não é entender isso aqui como uma modinha, não é entender inteligência artificial simplesmente como, é algo legal, não sei o que, mas está muito distante. Não. Você precisa conhecer, saber como funciona. E quando eu digo saber como funciona, pessoal, não necessariamente como um desenvolvedor. Aí eu volto a falar, a me direcionar, né, a todos, é claro, mas talvez um pouquinho mais especificamente àquela pessoa que está aqui assistindo agora e que é da área jurídica, por exemplo. Mas eu não sei programar. Beleza, você não sabe programar, mas comece então a pensar como você pode fazer da inteligência artificial uma vantagem para você como profissional e aí como gestor. Então, né, não necessariamente o programador, mas de repente uma pessoa que vai gerir aquilo que é decorrente da inteligência artificial. E por isso que eu falei, 2 slides atrás eu trouxe riscos. Riscos da inteligência artificial é uma área que as empresas têm deficiência. Então, você pode olhar quais são os riscos, se especializar nisso. Você não precisa ser programador, desenvolvedor. Conheça os riscos e desenvolva produtos ou serviços, no caso, para solucionar, mitigar esses riscos, né? Continuando aqui, pessoal, também importante, assim, engajando mais frequentemente em práticas avançadas que permitem o desenvolvimento e a implantação de IA em escala, o que alguns chamam de industrialização da inteligência artificial. Claro, aquele grupo líder, aquele grupo de empresas que está lá no topo da pirâmide, né? Por exemplo, os líderes estão mais propensos a ter uma arquitetura de dados que seja modular o suficiente para acomodar rapidamente novas aplicações baseadas em IA. Então, de novo, estamos falando do grupo líder, do grupo que está lá no topo da pirâmide, mas o que eu quero é que você comece a ter ideias de o que você pode, como você pode se aproveitar, no bom sentido, claro, aqui, da inteligência artificial para melhorar aí a sua vida profissional, tá? Além disso, né, aqui a gente tem a questão aí de automatização, né? Então, automatizam frequentemente a maioria dos processos relacionados a dados, o que pode melhorar aí a eficiência no desenvolvimento de IA e expandir o número de aplicações que eles podem desenvolver, fornecendo mais dados de alta qualidade para alimentar os algoritmos de IA, né? E aí, né, eu acho que quem aqui me acompanha há mais tempo sabe que eu sou um grande fã de quadrinhos. Né? E quando eu leio isso aqui, pessoal, né, já sabe o que pode acontecer, né? Fazendo aí a analogia, o vínculo com quadrinhos, né? Quem conhece aí o Homem-Aranha sabe que ele tem o sentido aranha que já fica arrepiado, né? Então a ideia é que é mais ou menos a mesma. Aqui eu paro e aí eu falo, pô, inteligência artificial é um negócio super legal, super útil e etc. Eu uso, tô lá usando profissionalmente falando, tá? Mas é baseado em dados. Né? E aí, quais são os dados dos quais a gente está falando? São dados de negócio ou são dados pessoais? Tá? Porque aqui, lembrando, quando a gente falou dos riscos, os riscos é para os 2 tipos de dados, né? Dado pessoal e dado de negócio também, lógico, tá?
Mas né, aquele sentido aranha aqui, né, já me deixa assim, quando a gente começa a falar, tem dado pessoal, inclusive vamos chegar lá daqui a pouquinho, né? Mas de toda sorte, todos nós sabemos que a inteligência artificial precisa de dados para poder funcionar muito bem, né? As aplicações de IA de alto desempenho são 1,6 vezes mais prováveis do que outras organizações de desenvolver funcionários não técnicos na criação de aplicações de IA usando programas emergentes de código baixo, né, o low code, ou sem código, que é o no code, que permitem que as empresas acelerem a criação de aplicações de inteligência artificial. Que basicamente foi o que eu falei agora quando eu estava no slide anterior para aquelas pessoas que não são desenvolvedoras. Então, você pode hoje plenamente criar aplicações usando aquilo que é chamado de low code, né? Aqui a tradução ficou como código baixo, né? Na verdade, a utilização mínima de código, ou mesmo sem código. Tá? Tem algumas online, várias empresas que oferecem esse serviço. Você vai lá, arrasta um não sei o que para cá, um não sei o que para lá, define ali a estrutura da sua base de dados, o que você quer, e pronto, está pronto aquilo dali. Tá? Agora, e outro ponto, veja o interessante que está aí no meio. Tá? Ou seja, as empresas estão utilizando funcionários não técnicos na criação de aplicações de IA. Que é o que eu falei anteriormente. Não é dizer, mas inteligência artificial tem a ver com tecnologia, tem a ver com o desenvolvedor, com o programador. Não. Tá? É claro, se você não vem da área técnica, talvez tenha uma curva de aprendizado um pouquinho mais íngreme, mas isso é factível, isso está presente. E eu repito, a ideia aqui é entender isso como oportunidade de melhoria de vida, de oferecimento de novo serviço, por exemplo, né? E aí, aqui, para a gente ainda finalizar esse slide, em 2022, as empresas de alto desempenho tornaram-se ainda mais propensas do que outras organizações a seguir certas práticas avançadas de escalonamento, né? Como o uso de conjuntos de ferramentas padronizadas para criar adultos de dados prontos para produção e o uso de uma plataforma ponta a ponta para ciência de dados relacionados a IA, engenharia de dados e desenvolvimento de aplicações que elas desenvolveram internamente. Tá? Então, aqui, claro, de novo, a gente está falando do topo da pirâmide, mas eu repito, por que eu trago isso aqui? Para que você comece a refletir onde você pode aproveitar a inteligência artificial para ser um melhor profissional, para oferecer outros produtos ou serviços, tá? Coisas desse tipo. Ainda nesse contexto, os profissionais de alto desempenho também podem ter um avanço de gerenciamento de riscos potenciais relacionados à IA, tais como privacidade, tá? E equidade e justiça, que outras organizações não abordaram. Isso aqui está lá no relatório da McKinsey, como uma oportunidade. Tá? Ou seja, oferecer serviços de gestão de risco de inteligência artificial para as empresas para garantir privacidade, para garantir aí a equidade, né? No inglês é o fairness, para garantir justiça, inclusive. Esses são riscos que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, embora de modo geral tenhamos visto poucas mudanças nas organizações relatando reconhecimento e mitigação de risco relacionados à IA, desde que eles começaram a perguntar sobre esse ponto há 4 anos, os entrevistados, né, essas empresas lá do topo, são mais propensos do que outros a relatar que eles se envolvem em práticas que são conhecidas por ajudar a mitigar os riscos. E essas práticas incluem assegurar governança da inteligência artificial, governança de dados, padronizar processos e protocolos, automatizar processos com controle de qualidade de dados para remover erros introduzidos através de trabalho manual e testar a validade dos modelos e monitorá-los ao longo do tempo para solucionar possíveis problemas. Então, ali, por exemplo, testar a validade de modelos. Como eu disse agora, eu estou desenvolvendo um script para fazer análise de risco, automatizar a análise de risco à privacidade. Então, você pode criar um modelo e depois criar variações. Para a empresa pequena eu vou usar o modelo X. Para a empresa grande eu vou usar o outro. Para os seus clientes. Tá? Ou você começa a oferecer isso. Né? Então, esses são pontos aqui. Ou, não, eu não quero desenvolver, mas eu vou atuar o quê? Na governança de IA, governança de dados. Como fazer governança de dados? E quando a gente está falando em dados aqui, pessoal, repito, não estamos falando só de dados pessoais, também dados empresariais que são, para uma empresa, tão importantes quanto os dados pessoais. Não se esqueçam disso.
né? Aqui a gente tem a questão que eu acho bastante interessante também, de que os engenheiros de software surgiram, né, como papel de inteligência artificial, que as respostas da pesquisa mostram organizações contratadas com mais frequência no ano passado, mais frequentemente do que engenheiros de dados e cientistas de dados. Então, engenheiros de software é o mais contratado. E esse é outro sinal, claro, de que as organizações deixaram de fazer experiências com a inteligência artificial para incorporá-la ativamente em aplicações empresariais. Tá? Então, o engenheiro de software vem à frente do engenheiro de dados e do cientista de dados. Tá? E não só isso, né? Aqui a gente tem, então, aí outras, digamos, profissões, tá? Do ano passado. Então, como já foi falado, engenheiro de software em primeiro lugar, engenheiro de dados em segundo, cientistas de dados, né? Data scientists para inteligência artificial em terceiro, tá? Engenheiros de machine learning em quarto, arquitetos de dados em quinto, gestores de produtos de inteligência artificial em sexto, especialistas em design em sétimo, especialistas em visualização de dados em oitavo, tradutores ali em nono e nenhuma das anteriores, ou seja, outras possibilidades ali, os 14%. Tá? Então, aqui, gente, quando eu falei no início, se alguém já é mais da área técnica, essas são as vagas, digamos, não que sejam vagas disponíveis, né? Mas áreas que a gente pode começar a pensar em termos de inteligência artificial. Então, veja, até aqui, gente, eu já trouxe várias oportunidades para você se desenvolver como ou se desenvolver profissionalmente usando inteligência artificial. Tá? Quer dizer, é como eu estou colocando, eu não sei o que vocês acham, inclusive, o que vocês acham? Coloca aqui no chat. Vocês acham que aí é muito, eu estou sendo muito otimista, né? Ou vocês acham que faz sentido? Tá? Que faz sentido, por exemplo, pagar lá os 20 dólares por mês do chat GPT para tentar criar alguma coisa diferente e desenvolver. O que você acha? Coloca aí no chat para a gente trocar uma ideia aqui, tá? Mas enquanto isso, deixa eu só avançar aqui, mas vai colocando aí, o que você acha, tá? Não deixe de se colocar aí, né? E aqui eu chamo a atenção para outro ponto, ainda a gente veja no contexto dessa explosão de inteligência artificial, hein? Tá? A escassez de talentos tecnológicos não mostra sinais de abrandamento. Falta gente com capacidade técnica para questões referentes à inteligência artificial. Tá? A maioria das empresas relata dificuldades em contratar para cada função relacionada a IA no ano passado. E a maioria diz que ou não foi mais fácil ou foi mais difícil adquirir esses talentos, essas pessoas. Cientistas de dados continuam sendo particularmente escassos, com a maior parte dos entrevistados classificando cientistas de dados como uma função que tem sido difícil de preencher fora das funções sobre as quais perguntamos. Então, a ideia aqui é que, para quem é da área técnica, gente, aqui é um filão. Eu digo mais para quem é da área técnica é porque, como eu disse antes, a curva, né? A curva de aprendizagem talvez seja um pouquinho mais fácil para entrar nessa área pelo lado técnico, o que não quer dizer que você não possa entrar pelo lado do gestor, né? Pelo lado da gestão ou pelo lado aqui do autônomo, como eu já citei algumas vezes, de criar alguma coisa. Tá aí, gente. Tá? É você olhar para esses números que eu estou trazendo aqui, você está com a faca e o queijo na mão para definir o seu futuro e ver o que você quer fazer. Tá? Onde você quer estar daqui a 3 anos? Eu me lembro, eu falei no início, eu tenho a minha primeira graduação em tecnologia de processamento de dados, né? Que é a ciência da computação hoje. E eu me recordo de um professor que foi assim o professor mais carrasco, mas por outro lado foi o professor que eu mais gostei. Ele dava aula de C, né? Programação usando a linguagem C. E eu lembro que ele chegou numa das primeiras aulas e ele colocou isso, ele falou, né, tipo, a gente na primeira graduação ali, a maioria era tipo 17, 18, 19 anos de idade, ele falou, né, vocês aí, um bando de jovens e tal, começando a vida, e ele falou, o que vocês querem para a vida? E aí ele sempre definiu, sempre colocou que a gente deveria definir onde a gente quer estar em 5 anos, tá? E eu continuo fazendo isso até hoje. Onde eu quero estar daqui a 5 anos? O que eu quero estar fazendo daqui a 5 anos? Tá?
Não muito mais, porque muito mais a vida pode mudar. Não muito menos, porque senão você acaba se perdendo ali nas novidades do dia a dia. Então ele colocava 5 anos. Por quê? Porque 5 anos não é algo tão longe, mas também não é algo tão perto. Você consegue ter aquela meta central e pode aí olhar um negocinho de um lado ou do outro, mas o que você quer? Então, vocês estão vendo esses números, e aí eu pergunto para vocês, onde e tem aquele, quer dizer, eu não sei se alguns, todos vocês conhecem, acho que alguns vão conhecer, né? Aquela expressão de onde você é, quem é você na fila do pão. Né? Então, eu vou adaptar aqui, alterar e dizer em que parte da fila do pão você quer estar daqui 3 ou 5 anos, quando a gente está falando de inteligência artificial. Então, a ideia aqui é essa, e você tem de começar. Se você ainda não começou, você tem de começar a se preparar agora. Tá? Aqui uma outra imagem, né? Sobre a questão de contratação ainda. Né? Então, quais são as vagas mais difíceis e qual é a variação ali de ano a ano, basicamente esses dois gráficos, tá? Mas eu deixo aqui essa reflexão, né? Usando de novo o ditado, em que parte da fila do pão você vai querer estar no que diz respeito à inteligência artificial nos próximos 3 a 5 anos, tá? Então, lembre-se disso, né? Vamos passar agora para a segunda parte. Por quê? Porque a gente tem a parte tecnológica, que é maravilhosa, pelo menos na minha visão é, tá? Ou seja, aquilo que a gente pode fazer hoje realmente é algo, enfim, muito bom. Mas a gente tem o outro lado que a gente não pode sair no oba-oba fazendo. E aí a gente tem aí os regulamentos ou a falta deles, tá? Então aqui, pessoal, eu não vou trazer tudo, obviamente, né? Mas eu trago aqui só um pontinho inicial, aí no caso, para vocês, sobre o regulamento de inteligência artificial da Europa. Tá? E por outro lado, no Brasil, eu acho que a maioria sabe, nós temos aí o PL 21 de 2020, né, que estabelece fundamentos, princípios e diretrizes para o desenvolvimento da aplicação da inteligência artificial no Brasil e demais outras providências, né, que está aí passando por análise, teve lá a comissão de juristas sobre inteligência artificial. Então, é um projeto em tramitação, assim como o regulamento aqui europeu sobre inteligência artificial também está em tramitação, tá? Mas, de todo jeito, é a questão de legislação que a gente tem de olhar, que a gente não vai fazer no oba-oba, né? E quando a gente olha aqui para a legislação, tá? Eu trago aqui, como eu disse, eu vou aqui trazer até para vocês, para que vocês conheçam um pouquinho, tenham uma visão um pouco mais ampla a respeito das propostas do regulamento europeu, tá? Sobre inteligência artificial, não é sobre proteção de dados, né? E aí aqui, na União Europeia, né, a sigla ali, UE, é a União Europeia, esse regulamento define um sistema de inteligência artificial dessa maneira. Ele coloca assim que é um programa informático desenvolvido com uma ou mais das técnicas e abordagens enumeradas no anexo 1, que a gente já vai ver no próximo slide, fiquem tranquilos, capaz de, tendo em vista um determinado conjunto de objetivos definidos por seres humanos, criar resultados, tais como conteúdos, previsões, recomendações ou decisões que influenciam os ambientes. Então, perceba, o ser humano, olha que isso é importante, para depois a gente comparar com o Brasil. Tá? Olha aqui, o que a definição da União Europeia diz? O ser humano tem um objetivo e ele usa o sistema de inteligência artificial para atingir esse objetivo. O que faz sentido. Agora, olha o que tem no Brasil, a definição. Tá? Por inteligência artificial, entende-se o sistema computacional com graus diferentes de autonomia, desenhado para inferir como atingir um dado conjunto de objetivos, utilizando abordagens baseadas em aprendizagem de máquina ou lógica e representação do conhecimento, por meio de dados de entrada provenientes de máquinas ou humanos, com o objetivo de produzir previsões, recomendações ou decisões que possam influenciar o ambiente virtual ou real. Então, de novo, né? Eu digo de novo porque o Brasil já fez isso em relação à LGPD. Então, o que o Brasil fez? O Brasil olhou para a Europa, tá? E não vou dizer que copiou, mas absorveu 80% do que tem no regulamento europeu, colocou na LGPD. Aqui, mais ou menos a mesma coisa. Olhou para a Europa, o que a Europa está fazendo em termos de regulação de inteligência artificial e colocou no Brasil. O único ponto aqui que me deixa um pouquinho assim
é o que tem ali na segunda e terceira linhas, quando diz assim que é um sistema computacional desenhado para inferir como atingir um dado conjunto de objetivos. Eu acho que aqui a definição ela não é muito boa, porque a inteligência artificial não define os objetivos aqui. Ela não vai por si só definir esses objetivos. Ou seja, você dá uma entrada, o ser humano dá lá o objetivo, e aí a inteligência artificial vai descobrir como chegar àquele objetivo. Tá? Mas, enfim, isso é uma questão aí para a gente debater. Né? Até, mais uma vez, coloquem aí o que vocês acham. Vocês concordam, discordam dessa definição? Tá faltando alguma coisa? Tem alguma coisa mais? Coloquem aí no chat, tá? Para a gente ter essas ideias aqui, debater essas ideias. Mas fiz questão de trazer isso aqui. Né? E como eu falei, eu quero aqui dar uma visão um pouco mais geral, até para ampliar o conhecimento de vocês, porque o do Brasil, né, no Brasil, então ele já está sendo debatido, acredito que vocês tenham acesso a isso, tenham visto alguma coisa, mas talvez não conheçam tanto do Regulamento Europeu de Inteligência Artificial, então quero trazer alguns detalhes que eu achei bastante interessantes aí para a gente debater e apresentar. Como a gente tem ali a definição, técnicas e abordagens enumeradas no anexo 1. E esse anexo 1, então, vai trazer essas técnicas e abordagens à inteligência artificial e vai dizer, então, sobre as abordagens de aprendizagem automática, incluindo a aprendizagem supervisionada, não supervisionada e por reforço, utilizando grande variedade de métodos, especialmente, né, a aprendizagem profunda, que é o deep learning, no caso, tá? Temos as abordagens baseadas na lógica e no conhecimento, nomeadamente representação do conhecimento, programação indutiva, base de conhecimento, motores de inferência e de dedução, sistemas de raciocínio simbólico e sistemas periciais. E, por fim, nós temos as abordagens estatísticas, como a estimação de Bayes, os métodos de pesquisa e otimização. Então, isso aqui, você não precisa entender necessariamente o que significa cada um desses aspectos, mas o fato é que estes elementos são aqueles que definem o que é um sistema de inteligência artificial. E aí a gente vai para as proibições. O Regulamento Europeu de Inteligência Artificial, lá no seu artigo 5º, proposto, traz proibições. A inteligência artificial, ou estão proibidos sistemas de inteligência artificial que empreguem técnicas subliminares que contornem a consciência de uma pessoa para distorcer o seu comportamento de forma que cause, ou seja, suscetível de causar danos físicos ou psicológicos a essa pessoa ou a terceiros. Então, se tiver um sistema que faz isso, não pode. Um sistema que explore quaisquer vulnerabilidades de um grupo específico de pessoas associadas à sua idade ou deficiência físico-mental. Então, é aquela coisa, né? Quer explorar a vulnerabilidade da criança lá no joguinho no celular. Não, não pode. Proibido. Proibido. Perceba, não estou dizendo aqui que tem risco. Não, não. Proibido, não pode. Mas tem mais. Tá? Ainda, autoridades públicas, tá? Sistemas criados por autoridades públicas ou em nome de autoridades públicas, tá? Para efeitos de avaliação ou classificação da credibilidade de pessoas durante um certo período com base no seu comportamento social ou características de personalidade ou pessoais conhecidas ou previsíveis. Basicamente é aquela questão de classificação social. Tem um episódio daquela série Black Mirror, eu não vou lembrar agora qual é o do episódio, mas é aquele que a pessoa vai lá e dá o curtir, né? E aí você vai aumentando o seu score social. Se eu o episódio, coloca aí no chat para os demais assistirem depois. Né? Então, se você é legal, você ganha uma curtidinha, ganha um like. Se você faz alguma coisa que alguém não gosta, você ganha um dislike. Né? E aí você tem esse score social. Então, você não pode utilizar para isso. Tá? Além disso, proibições de sistemas de IA que façam utilização de sistemas de identificação biométrica à distância em tempo real, em espaços acessíveis ao público, para efeitos de manutenção da ordem pública. O que é isso aqui, gente? Câmera de reconhecimento facial em público. Tá? Então, a câmera de reconhecimento facial genérica, aberta, tá lá vendo todo mundo ao mesmo tempo? Não, não pode. Tá? Não pode, isso é proibido pelo regulamento europeu. Tá? Depois ainda, no artigo 5º, a gente tem aí
a definição dessa questão do risco elevado. E aí eles colocam, independentemente da colocação no mercado ou colocação em serviço de um sistema de IA ser feita separadamente dos produtos, a que se referem às alíneas A e B, que a gente vai ver, esse sistema de IA é considerado de risco elevado quando estejam satisfeitas ambas as condições. Então, eles têm ali alguns pontos, tá? Que são esses pontos que a gente apresentou, e aí aqui a gente tem esse aspecto aqui, risco elevado. O que é uma inteligência artificial de risco elevado? É aquela quando o sistema de IA destina-se a ser utilizado como um componente de segurança de um produto, ou é ele próprio um produto abrangido pela legislação de harmonização da União Europeia, né, enunciada no anexo 2 do regulamento, ou nos termos da legislação de harmonização, o produto cujo componente de segurança é o sistema de IA, ou o próprio sistema de IA, enquanto o produto deve ser sujeito a uma avaliação de conformidade por terceiros, com vista à colocação no mercado ou colocação em serviço. Então, aqui a gente tem sistemas de risco elevado. Tá? E ainda temos aqui, então, a definição de outros sistemas. E vejam, esses são um pouco mais gerais porque estão vinculados àquela questão da proibição. Tá? Mas a gente tem outros riscos ou outros sistemas de IA com risco elevado, que estão lá no anexo 3, tá? E que eu vou aqui trazer para você também, é claro. Então, o que a gente tem como risco elevado? Outras situações. Identificação biométrica e caracterização de pessoas singulares é risco elevado. Gestão e funcionamento de infraestruturas críticas. Então, inteligência artificial que faz a gestão de energia elétrica, risco elevado. Educação e formação profissional, risco elevado. Emprego, gestão de trabalhadores e acesso ao emprego por conta própria, ou seja, reconhecimento facial para bater ponto, risco elevado. Tá? Esses são atividades da inteligência artificial com risco elevado, mas tem mais. Tá? Acesso a serviços privados e a serviços e prestações públicas essenciais, bem como usufruto dos mesmos, manutenção da ordem pública, gestão de migração, asilo e controle de fronteiras, né? Ali controlo não está errado, é o português de Portugal, tá? E administração da justiça e processos democráticos. Então, estes tipos de serviços ou de ações de inteligência artificial são consideradas como risco elevado. Então, percebam que aqui, gente, a gente tem uma hierarquia. A gente tem os tratamentos que são proibidos e a gente tem os tratamentos que são de risco elevado, tá? São de risco elevado. E aí, como vocês podem ver aí, está definido que quando houver risco elevado, é obrigatório fazer gestão de risco da inteligência artificial. Aí lembra com o que eu falei no início? Do nicho, que eu falei, olha o nicho para quem quer trabalhar com gestão de risco decorrente da inteligência artificial. Tá? Quer dizer, no contexto europeu, é obrigatório, não é opcional. Então, você tem o proibido você não vai mexer, esquece, deixa para lá. Tem o de risco elevado. Risco elevado é obrigatório fazer gestão de risco. Tá? É obrigatório, como vocês podem ver aí. Além disso, artigo 13, transparência. É obrigatório ter transparência, como vocês podem ver. Em risco elevado. Não quer dizer que não tenha nos outros. Risco médio e baixo também precisa ter transparência. Mas é enfatizado que nos sistemas de IA de risco elevado, eles devem ser concebidos e desenvolvidos de maneira que assegure seu funcionamento seja suficientemente transparente para permitir aos utilizadores interpretar o resultado do sistema e utilizá-lo corretamente. Os sistemas de risco elevado estão submetidos à supervisão humana, está lá no artigo 14. Tá? Então, eles devem ser eficazmente supervisionados por pessoas singulares durante o processo de utilização do sistema. Então, não é simplesmente jogou lá a IA e falou, beleza, tá aqui o resultado. Não, tem de ser supervisionado por um ser humano. Os sistemas de IA de risco elevado devem ser concebidos e desenvolvidos de maneira que alcancem, de acordo com a finalidade, um nível apropriado de exatidão, solidez e cibersegurança e apresentem um desempenho coerente em relação a esses aspectos em todo o ciclo de vida.
E ainda lá no artigo 51, olha que interessante, vejam que interessante. Antes da colocação no mercado ou na colocação em serviço de um sistema de IA de risco elevado, o fornecedor, ou se for o caso, o mandatário, deve registrar o sistema na base de dados da União Europeia. Então, você não pode colocar no mercado um sistema de IA de risco elevado, e são aqueles que foram definidos nos slides anteriores, sem registrar anteriormente. E esses itens que estão aqui são os itens que são os mais importantes. E aí, agora, saindo da regulação, e a gente começa a ir um pouquinho mais para a parte prática, a gente tem esse aspecto aqui essencial. Até porque, né, pessoal, a gente já está aí começando a se encaminhar para o finzinho, tá? Mas calma, ainda tem aqui um tempinho aí para a gente se divertir. Fiquem tranquilos, tá? Gente, antes da gente continuar aqui, o que vocês estão achando? Tá valendo a pena aí? Tá? Estão gostando aqui da aula, dessa apresentação das oportunidades, da apresentação de alguns riscos, que a gente ainda vai chegar lá, já apresentei alguns, mas vamos chegar lá, dessa visão do regulamento europeu, vocês acharam interessante esse regulamento europeu, querem saber mais, tá? Se quiserem, coloquem aí, tá? Para que a gente possa aqui planejar as nossas próximas aulas de acordo com aquilo que vocês estão querendo aprender, tá? Coloquem isso aqui para a gente, né? Mas vamos olhar aqui, pessoal, agora chegando de novo um pouquinho mais na parte prática, sobre definição de perfil. E o que é definição de perfis? E agora vou puxar aqui um pouquinho para a área de privacidade. Gente, não tem o conceito de definição de perfil na LGPD. Não sabemos o que é definição de perfil pela LGPD. Então, eu sempre trago, quando eu vou falar de definição de perfil, a definição do regulamento europeu, está lá no artigo 4º, número 4, né? Porque eu já falei, LGPD pegou 80% pelo menos lá do regulamento europeu, tem semelhanças, quem está assistindo aqui, já assistiu aula comigo, sabe disso muito bem. Tá? Então, a gente pode usar como, pelo menos, um direcionamento para a gente entender o que é. E o que é definição de perfil? Qualquer forma, acompanha aí, definição de perfil é qualquer forma de tratamento automatizado de dados pessoais que consiste em utilizar esses dados para avaliar certos aspectos pessoais de uma pessoa singular, nomeadamente para analisar ou prever aspectos relacionados com seu desempenho profissional, atuação econômica, saúde, preferências pessoais, interesse, fiabilidade, comportamento, localização ou deslocações. Tá? Então, a ideia é essa. Né? Tratamento automatizado, qualquer forma. Portanto, se usamos inteligência artificial, é um tratamento automatizado de dados pessoais, que consiste em utilizar os dados para avaliar aspectos da pessoa. E por que eu estou trazendo isso? Porque lá na LGPD, no artigo 20, a gente tem o direito dos titulares, como vocês podem ver ali, de solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluindo as decisões destinadas ao perfil, à criação de perfil, à definição de perfil. Então, se a gente está utilizando inteligência artificial, pessoal, olhem por um lado o problema, mas também a oportunidade. Se a gente está utilizando a inteligência artificial para tomar uma decisão em relação a uma pessoa, pela LGPD, essa pessoa tem o direito de questionar, de revisar. Revisa aí para mim. Não gostei do resultado, revisa aí para mim. Por que isso é um desafio? A gente, inclusive, vai falar daqui a pouquinho, tá? Inteligência artificial tem aquela coisa de não ser muito transparente. Você não sabe, você tem um objetivo, é aquilo que eu falei antes. Você dá o objetivo, fala, olha, quero ir, né? Aquela coisa que eu acho que vocês já devem ter visto, né? O mais simples possível aqui. Tipo, olha, inteligência artificial, eu tenho aqui, 500 milhões de fotos. O conceito de cavalo é esse. É um animal assim, assim, papapá. Lê as fotos e me diz os critérios que você está criando para definir o que é um cavalo e o que não é. E ela vai lá e identifica. Então, você tem uma decisão automatizada. E claro, né, pessoal, esse exemplo aqui é um exemplo super simples, óbvio, né? Mas você tem essa decisão e o titular tem o direito. Só que o negócio não é muito claro, não é muito transparente. Então, por isso que é um problema. Mas, por outro lado, é uma oportunidade. Por quê? Porque se você começar a se especializar, por exemplo, em como garantir a transparência da inteligência artificial, meu amigo, minha amiga, você está com a faca e o queijo na mão. Porque
e eu falo isso na empresa em que eu trabalho, tá? O pessoal que cria os produtos baseados em inteligência artificial muitas vezes não sabem dizer como se chegou a tal resultado, tá? E aí, se você se especializa nisso, você pode. A empresa ela precisa fazer isso. Ela precisa garantir essa transparência, a gente vai chegar lá. Tá? Então, o desafio aqui é o treinamento da inteligência artificial, por exemplo, que é um uso secundário de dados pessoais. Quando você tem um problema que estava no slide anterior. Como que eu vou garantir a transparência para que o titular possa exercer aquele direito? Aqui eu tenho um outro, porque a gente sabe que a inteligência artificial precisa de dados, precisa ser treinado. Só que o treinamento de dados é uma atividade secundária. Eu coleto os dados lá do meu consumidor para quê? Para vender para ele. Agora, se eu quero usar os dados dele para melhorar o meu produto, eu tenho um uso secundário. Se eu quero usar os dados dele para treinar o meu algoritmo, mesmo que esse algoritmo, né, essa inteligência artificial, traga benefícios para ele, mas isso é uso secundário. Então você tem de ficar de olho nisso. Isso é que o gestor de privacidade com enfoque em inteligência artificial precisa ter na cabeça. Opa, pera lá. Pera lá. Porque treinar é um uso secundário de dados. Tá? E aí aqui a gente tem, por exemplo, essa possibilidade aí do estabelecimento dessas sandboxes, né? Esse ambiente de testagem sob certas condições. E aqui, esses 3 pontos aí, eles são especificamente, de novo, soluções lá do regulamento europeu de inteligência artificial. Tá? Então aqui, se você tiver essas condições, não são todas, aqui eu trouxe só algumas, mas como que você pode usar, então, o sistema para testar? Para evitar o problema do uso secundário. Então, se o sistema de IA for inovador e ele deve ser desenvolvido para salvaguardar um interesse público substancial, você vai poder fazer o treinamento. Se os dados pessoais a tratar no contexto do ambiente de testagem se encontram no ambiente de tratamento de dados funcionalmente separado, isolado e protegido sob o controle dos participantes, sendo apenas acessíveis a pessoas autorizadas, aí você pode. Ou se nenhum dados pessoais tratados são transmitidos, transferidos ou acedidos, né, por terceiros, você pode. Então percebam, o que eu estou trazendo nesse slide? Eu estou trazendo um problema, que é o uso secundário de dados, em termos de inteligência artificial, mas trazendo algumas soluções que estão previstas no regulamento de inteligência artificial para solucionar esse problema. Quer dizer, se você tiver um tratamento ou tiver um teste, né, tiver um treinamento da inteligência artificial, mas ele foi feito num ambiente separado, num ambiente controlado, aí você tem a possibilidade. Tá? Então, vejam, possíveis soluções que o gestor de privacidade, com essa ênfase na inteligência artificial, precisa conhecer, precisa olhar. As organizações, claro, devem colocar essas equipes jurídicas e de gestão de risco voltadas para negócios, juntamente com a equipe de ciência de dados, no centro do processo de desenvolvimento de inteligência artificial. Pessoal, inteligência artificial e proteção de dados não é uma questão jurídica. Não é uma questão técnica. É uma questão de negócio. Então, o gestor de privacidade precisa ser sagaz o suficiente para mostrar para a empresa que aquilo não é uma questão de cumprimento de lei apenas. Que aquilo não é uma questão de implementação de controles da ISO, qualquer ISO que você quiser. 27005, 27002, enfim. Não é só isso, é uma questão de negócio. É uma questão de perspectiva de negócio. Esperar até depois do desenvolvimento dos modelos de IA para determinar onde e como mitigar riscos é ineficiente. Aqui é o nosso privacy by design sendo colocado em prática. A análise de risco deve ser parte do projeto inicial do modelo de IA. E o envolvimento de profissionais jurídicos, profissionais da área do risco, gestão de risco e de tecnologia desde o início, permite que eles funcionem como uma equipe de confiança tecnológica que assegura que os modelos estejam em conformidade com as normas sociais e requisitos legais, trazendo valor para a empresa. Tá?
Então vejam de novo a oportunidade, o nicho, a possibilidade. Tá? E aqui é a ideia de priorização de risco. Temos de priorizar os riscos. Quais são os riscos de IA? Então, a pessoa que atua, seja como um gestor de privacidade com foco em IA, porque ele quer tratar com a questão de dados pessoais, ou seja, uma espécie de gestor de IA, vamos colocar assim, que aí tem talvez um foco um pouco mais amplo, que ele não olha só para a questão do dado pessoal, mas para todo o ambiente da empresa, precisa saber quais são os riscos. Precisa conhecer esses riscos e agir para evitá-los, é claro. E tem de evitar esses erros ou esses problemas, né? Não garantir privacidade. Tá? Não garantir privacidade. Não pode. Você precisa garantir. No mundo de hoje não é simplesmente fazer lá, pegar dados, e essa é uma questão que a gente vai falar jazinho em relação ao chat GPT, chat GPT, quase que não sai agora, pegar dados aqui, ali e acolá, e treinei meu modelo. Não, não é assim. Você precisa garantir a privacidade. Você precisa, obviamente, garantir a segurança. Porque, enfim, você está coletando uma série de dados, sejam dados pessoais ou não. São dados, e aí você precisa garantir a segurança. Você precisa garantir a equidade. O que é garantir a equidade, pessoal? É não gerar discriminação. Não gerar discriminação. Esse é um ponto essencial em termos de inteligência artificial. Eu publiquei lá no meu site DPO na Prática, eu acredito que umas 3 semanas atrás, exatamente princípios éticos de tratamento de dados com inteligência artificial do governo americano. Então, isso aqui não é modinha, isso aqui não é dizer, não, a discriminação é aquela coisa. Não, gente, cada vez mais você tem não só legislações como o Regulamento Europeu de Inteligência Artificial, ou o PL, projeto de lei no Brasil, ou esses princípios e ordens executivas do governo dos Estados Unidos, mas que dizem que você tem de evitar a discriminação, mas você também tem uma preocupação cada vez maior com o uso ético desses dados. Então, garantir a equidade, ser transparente e ser capaz de explicar o que está acontecendo, como eu disse anteriormente. Você não pode chegar para a pessoa e falar assim, tá aqui o resultado. Aí a pessoa, como que você chegou nesse resultado? Não sei, a máquina que me deu isso. Não, isso não existe. Isso não existe. Tá? E ainda, garantir, obviamente, a segurança e o desempenho e evitar riscos de terceiros. Porque esse é um ponto que é muitas vezes negligenciado. Tá? Evitar riscos de terceiros. Tá? Então, cuidado com isso. Tá? Cuidado com isso. Risco de terceiros. Se envolveu terceiros, você tem de analisar os riscos para eles também. E aí, aqui, né, a maioria dos riscos de IA mapeia pelo menos um dos tipos anteriores, só que na prática, na verdade, a gente tem vários desses riscos ao mesmo tempo. Tá? Então, por exemplo, um ataque de extração de modelo, no qual um modelo é roubado com base em um conjunto de amostras de resultados, compromete tanto a privacidade quanto a segurança. Claro. Então, as organizações devem perguntar se cada categoria desses 6 riscos, tá, está sendo considerado ou não. Tá? A identificação do contexto no qual os riscos podem ocorrer ajuda a fornecer orientações sobre onde as medidas de mitigação devem ser direcionadas. Identificamos 6 desses contextos. Então, aqui a gente tem o contexto da coleta dos dados, seleção e treinamento de modelos, desenvolvimento do modelo e a infraestrutura, contratos e seguros, a questão jurídica e regulatória e ainda a questão de organização e cultura. Então, percebam, pessoal, como aqui gestão de risco, a IA, vamos colocar assim, vou chamar assim, envolve esses pontos todos. Você tem de olhar esses contextos diferentes e verificar, porque você vai ter risco em tudo. Por exemplo, e eu vou pegar o último, organização e cultura. E eu vou pegar o último, não vou falar de empresa, mas vou falar de país. Tá? A gente sabe que a gente sempre gosta de falar, porque na China tem vigilância das pessoas, e realmente tem, todos nós sabemos disso. Tá? Mas uma das cidades com mais câmeras com reconhecimento facial é Londres, né? Capital do Reino Unido.
que é um país democrático, etc. Tem. E aí eu pergunto para vocês, se vocês... E essa é uma pergunta que, claro, é subjetiva, mas é para refletir. Né? Até que ponto você anda em Londres, quem já foi em Londres talvez tenha visto isso. Tá? Em todos os postes tem uma câmera. Absolutamente todos os postes têm uma câmera. Né? Posta não todos, mas 95% dos postes tem uma câmera. E eu, quando fui lá, eu me senti incomodado. Porque eu não sei quem está vendo isso, eu não sei por quê, não sei como, não sei se tem reconhecimento facial ou não. E aí, gente, não é aquela questão de dizer, mas se você, né, não está fazendo nada, é aquela história, se você não tem nada para esconder, fica tranquilo. Se você não está agindo errado, não, gente, não é assim que funciona. E eu estou falando da cultura por quê? Porque quando você vai para Londres, você tem uma situação. Quando você vai para Berlim, por exemplo, na Alemanha, que tem uma cultura de privacidade muito maior e mais robusta que o Reino Unido, tá? Porque o Reino Unido é mais liberal, de certa forma, nesse ponto, você tem outra cultura. Então, aqui eu estou dando um exemplo prático desses riscos aí da inteligência artificial. E para a gente terminar, pessoal, vamos aqui entrar lá no nosso querido, né, chat GPT. Aqui eu trouxe alguns pontos que eu quero começar a refletir. Tá? E refletir porque são pontos. Esse slide, os próximos aqui, os próximos dois, vocês estão vendo aí que está em entre aspas, tá? São itens que eu copiei, colei e traduzi lá da página deles. Então, isso aqui é o que eles dizem. Tá? Então, o ChatGPT é aperfeiçoado a partir do GPT 3.5, né, um modelo de linguagem treinado para produzir o texto, e o ChatGPT foi otimizado para o diálogo utilizando reforço de aprendizagem com feedback humano. Um método que usa demonstrações humanas e comparações de preferências para guiar o modelo em direção ao comportamento desejado. Beleza. Explicação. Depois tem lá, eu repito, é lá no FAQ deles. Isso aqui está no FAQ deles, tirei hoje de tarde. Tá? Por que a IA parece tão real e tão natural? Né? E aí que os modelos foram treinados, olha aqui o que eles mesmos falam. Tá? Esses modelos foram treinados em grandes quantidades de dados da internet escritos por humanos, incluindo conversas, de modo que as respostas que o ChatGPT fornece podem soar como humanas. Olhem para a frase. Grandes quantidades de dados da internet escritos por humanos, incluindo conversas. Você já sabe onde eu quero chegar, né? Você já sabe onde eu quero chegar? Põe aí. Põe aí no chat se você sabe onde eu quero chegar. Mas se não souber, não preocupa. Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Estamos já chegando. Antes eu quero trazer aqui ainda outras perguntas e respostas que está lá no FAQ. Importante. Quem pode ver minhas conversas? Como parte do nosso compromisso com o IA seguro e responsável, revisamos as conversas para melhorar nossos sistemas e garantir que o conteúdo esteja em conformidade com políticas e exigências de segurança. Eu não entro no mérito aqui no fato de que estamos lendo para garantir conformidade com políticas. Eu entro no mérito de que tudo o que escrevemos no chat GPT, de duas uma, ou efetivamente é lido por alguém, ou é utilizado para reforçar a inteligência artificial que está ali, né? O produto. Tanto que está na próxima pergunta. Vocês vão usar minhas conversas para o treinamento? Sim. Suas conversas podem ser revisadas por nossos instrutores de IA para melhorar os nossos sistemas. Então, nós temos pessoas que nós, enfim, não sabemos quem são, lendo, e os nossos dados, porque, pessoal, o que a gente põe ali, considerando que a gente está numa conta, né? Eu acho que todos aqui já acessaram, e quem não acessou ainda poderia acessar o chat GPT. Nós temos uma conta. Portanto, se temos uma conta, temos uma pessoa identificada. Se temos uma pessoa identificada e a conversa é daquela pessoa identificada, a conversa é um dado pessoal. Portanto, nós temos dados pessoais que estão sendo utilizados para treinamento da inteligência artificial. E aí alguém vai chegar ali na terceira, mas Matheus, pode apagar os dados? Pode. Siga o processo de exclusão de dados. E quando você clica no link excluir os dados, sabe o que eles falam? Eles falam assim, entre em contato conosco que nós apagaremos a sua conta.
Então não tem apagamento de dados. Tem apagamento da conta. Mas o que você inseriu na conversa e que já foi usado para o treinamento está lá no treinamento. Então não tem apagamento de dados, mas tem apagamento da sua conta. Ou seja, se um belo dia eu falo, beleza, eu quero aqui apagar o que eu coloquei na conversa de ontem, e eu entro em contato com eles vão dizer, olha, fecha sua conta. Só que se você não quiser fechar, eu quero apagar só parte da conversa. Eu não quero apagar a conta inteira. Eu quero continuar usando. Não, não. Aí eu não posso. E aí eu pergunto, cadê o direito ao apagamento? Tá? Então aqui o ChatGPT, ele é sustentado por esse modelo de linguagem, né, como está aí, de grande porte, que requer grandes quantidades de dados para funcionar melhor. Tá? Quanto mais dados o modelo for treinado, melhor ele consegue detectar os padrões, claro, isso é normal de toda inteligência artificial. E a OpenAI, né, a empresa por trás do ChatGPT, alimentou a ferramenta com cerca de 300 bilhões de palavras sistematicamente raspadas, né, a web scraping, né, da internet. Livros, artigos, sites e posts. E aí nós temos aqui o problema, pessoal. Se a OpenAI entrou nos comentários que você fez na internet em algum produto, você comprou, entrou lá, fez o comentário. O comentário está aberto. Ela está usando seus dados pessoais. E aqui eu coloquei, né, os dados sem consentimento. Não que o consentimento necessariamente seja a única base legal. Agora eu pergunto, tem outra base legal? Porque aqui não temos execução de contrato, né? Não vou nem entrar no mérito de lá da vida, né, incolumidade da vida humana, que não vem ao caso, não tem obrigação legal, quer dizer, as 4 principais ali, tá? Ou seja, que é consentimento, legítimo interesse, execução de contrato e obrigação legal. Nós não temos obrigação legal, nós não temos execução de contrato, porque ele simplesmente foi lá e pegou. Não temos o consentimento. E aí alguém vai dizer, tem legítimo interesse. Será? Será? Por quê? Se você já escreveu um post, um blog, ou revisão de produto, ou comentou qualquer coisa, há uma grande chance de que essa informação tenha sido utilizada pelo chat GPT como base. Né? A coleta de dados, então, ela é problemática. E aqui, gente, é uma análise que você, como pessoa que trabalha com privacidade e inteligência artificial, ou mesmo que trabalhe só com inteligência artificial, precisa ficar antenado, focado. Nenhum de nós perguntou se a OpenAI podia usar nossos dados. Então imagina que você fez algum comentário em algum lugar e colocou um dado sensível. Ah, eu sou branco, eu sou negro, eu voto no partido A, eu apoio o partido B, eu sou da religião X, eu sou da religião Y, para falar de dados sensíveis. Ele vai lá e raspa os dados. Ou se está lá, não, meu irmão é o fulano, eu moro num lugar tal, raspou os dados. Aí você pode dizer, mas os dados são públicos, né? São, só que, se você já fez aula comigo, você sabe que dados, o fato dos dados serem públicos não quer dizer que você pode usar de qualquer jeito. Tá? São dados manifestamente tornados públicos? São. Só que isso não quer dizer que pode se utilizar de qualquer jeito. Por quê? Porque tem princípios. Tá? Dá uma olhadinha na LGPD que fala sobre isso e mais. Tem o conceito aqui de integridade contextual, que gente, é essencial na área de proteção de dados. Se você está assistindo aqui essa aula e não sabe o que é integridade contextual, procure, porque sem isso você não consegue entender privacidade. Sem isso, você vai achar que privacidade é ter uma base legal ou que privacidade é ter uma medida de segurança. Você vai ficar limitado. Você não vai ser o melhor profissional. Se você não souber o que é integridade contextual. Integridade contextual é eu dizer, eu postei a informação, comentário, seja lá o que for, no site tal, no local tal, no dia tal, e aquele comentário tinha um contexto. E se eu tiro de contexto, ele perde o sentido. Tá? Se eu tiro aquilo de contexto e se eu pego o dado sem o contexto, perdeu o sentido.
E essa ideia é fundamental quando a gente está falando de privacidade. A OpenAI não oferece procedimentos para que os titulares verifiquem se a empresa armazena os dados. Foi o que eu falei. Direito à eliminação. Não tem. Porque quando você entra lá e fala, quero apagar os dados, a OpenAI diz, apaga sua conta. E apagar conta, a gente apaga dados. Hã? É a mesma coisa que eu chegar pro Facebook e falar, Facebook, vou fechar minha conta. Apagar minha conta. Aí o Facebook fala, beleza, apago sua conta, mas o que eu já tenho continua. Então não apagou, apagou a conta, não apagou os dados. Tá? Então o direito a ser esquecido, né, que eu usei a expressão que às vezes é utilizada aqui no contexto europeu, né, é particularmente importante nos casos em que as informações são inexatas ou enganosas. Então imagina, eu fiz um comentário, uma postagem, sei lá, qualquer lugar, ou escrevi um texto, eu escrevi um texto que é um texto zoando alguém. É um texto com ironia, contém ironias, né? Como se diz. Criei o texto. Aí ele vai lá e lê, ele vai entender que aquilo é, enfim, linguagem natural e pode colocar aquilo dali. E aí? Tá? Além disso, os dados raspados, né, obtidos aí com esse web scraping, nos quais o chat GPT foi treinado, podem ser proprietários ou protegidos por direitos autorais. Isso aqui é um outro problema. E aí tem esse autor, o professor Urigal, né, eu li aqui uma entrevista com ele, em que ele falou que ele pediu a ferramenta que indicasse as primeiras passagens desse livro aí, Catch 22, né, Catch 22, desse Joseph Heller, que é um texto protegido por direitos autorais, e o ChatGPT trouxe o resultado. Então, o professor falou, me dá aí as páginas iniciais desse livro. E o ChatGPT foi lá e trouxe. Então, aqui nós temos problemas de direitos autorais, porque o livro estava em algum lugar. Não vou dizer... ou arrisco-me a dizer que o livro não estava disponível de maneira legal, né, porque você tem, enfim, cópia, ou que seja. O ChatGPT foi lá, varreu, fez essa raspagem de dados e está lá na base deles. E a OpenAI não pagou pelos dados. Tá? Então, aqui também estava nessa entrevista, né, que a OpenAI está avaliada agora em 29 bilhões de dólares, mais do que o dobro em 2021. Tá? E aí tem a questão lá do ChatGPT Plus, né, que vai gerar uma receita aí de 1 bilhão. Tá? Então, a OpenAI e qualquer tecnologia de inteligência artificial é impossível sem os dados. Né? E neste caso específico, os dados foram coletados e utilizados aí sem a nossa permissão. Tá? Então, a gente tem aqui outro problema de privacidade, né? Que são os dados fornecidos ao ChatGPT sobre formas de solicitações, como eu já coloquei. Tá? Então, eu vou lá na minha conversa, escrevo alguma coisa, aquilo ali vai para ele. Agora, se eu estou lá criando um negocinho da minha cabeça, até que, enfim, sou eu, né? Agora, olha o que está aqui no segundo ponto. Um advogado que pode solicitar a ferramenta que reveja um rascunho de um acordo de divórcio. Ou um programador que solicita que o ChatGPT verifique um pedaço do código. O acordo e o código, além do que foi produzido, fazem agora parte do banco de dados do ChatGPT. E eles podem, então, ser utilizados para treinar a ferramenta e ser incluído para outras pessoas. Então, de repente, o seu trabalho jurídico, que você vai lá e fala, revise aqui, tal, corrige, não sei o quê, pai bola. E aí? Aí está lá na base de dados e, de repente, aquilo pode cair nas mãos de outras pessoas. Tá? A OpenAI reúne ainda uma série de funções, isso está lá. Operação de navegar, incluindo conteúdo, as características e as ações. Também coleta informações sobre as atividades de navegação ao longo do tempo e através de sites. Tá? E ainda diz que vai compartilhar os dados com terceiros. Quem são? Não sei, porque lá não tem. Lá no site da OpenAI não tem a indicação de quem são os terceiros. Tá? Então, são riscos, são aspectos que a gente tem de ficar aí de olho. Né? E aí é que eu deixo a pergunta, né, já caminhando aqui para o finzinho. ChatGPT cumpre com a LGPD? Tá? Então, primeiro, pode ser difícil para as pessoas saberem se os seus dados foram usados para treinar um modelo.
O GPT-3, por exemplo, é um modelo de linguagem de grande porte que foi treinado, né, com a grande quantidade de dados da internet, como a gente colocou. Tá? Os modelos provavelmente usam os dados pessoais sem autorização de ninguém. Né? Não há nenhum método aceito para que os titulares solicitem a remoção dos seus dados de um modelo de aprendizagem de máquina, uma vez que os dados tenham sido utilizados para treinar o modelo. Tá? E aí tem aqui, né, que alguns pesquisadores estão trabalhando nisso para garantir esse apagamento, mas esses métodos ainda estão nos estágios iniciais de desenvolvimento. Então, não tem. E, além disso, tem desafios técnicos para remover os dados de modelos de aprendizado de máquina, porque os dados podem ter sido usados para treinar o modelo e a sua remoção pode fazer com que o modelo não seja tão bom quanto era antes. Né? E aí a perguntinha, né? Será que o ChatGPT cumpre com os princípios de finalidade, necessidade e adequação além dos outros? Tá? Ou seja, ele trata dados pessoais, coletou dados pessoais em algum momento. Qual é a finalidade? O tratamento de dados pessoais não tem uma finalidade específica? Tem. Qual é a finalidade do ChatGPT? E aí alguém pode falar, não, é lá, linguagem natural, não sei o quê, papapá. Gente, cada pessoa que tem uma conta tem uma finalidade diferente. E aí, como é que eles podem se colocar como operadores? Eu não estou aqui colocando nem que sim, nem que não. Estou jogando as perguntas para vocês se refletirem. Né? Além disso, eu não vejo o OpenAI muito como operador, mas enfim, vejo muito mais como controlador dos dados. E se é controlador, tem de garantir direitos. Então, eu posso chegar lá e falar, olha, eu quero o direito de acesso aos meus dados. Os que eu inseri nas conversas. Ah, mas o que inseriu foi usado para treinamento. Então, eu quero esses também. E aí, como é que fica? Se eu pedir portabilidade, né? Quer dizer, a Google recentemente lançou aí também a sua inteligência artificial no estilo do ChatGPT. O lançamento foi... Dizem que não foi lá essas coisas, não entro aqui no mérito, mas imaginemos que eu queira falar, não, eu quero passar da OpenAI para o Bard lá, que é a inteligência do Google. E aí, direito de portabilidade? Como é que fica? Tá? Então, pessoal, aqui eu deixo aí, né, para a gente finalizar essas dicas, tá? Para o gestor de privacidade ao trabalhar com IA, ou mesmo para o gestor de IA. Esses 4 pontos eu entendo como sendo essenciais. Tá? Quem quer focar em trabalhar com inteligência artificial de maneira geral, ou inteligência artificial e privacidade de maneira específica, eu entendo que tem que ser muito bom em transparência, garantir transparência para os titulares, para os usuários da inteligência artificial, buscar garantir a explicabilidade do resultado, saber fazer análise de risco e saber fazer auditoria nos sistemas de inteligência artificial. Tá? Porque sem isso, pessoal, esse gestor não vai ser muito bom. Tá? Sinto dizer, mas isso aqui é essencial. Isso aqui é básico para você fazer a gestão da inteligência artificial ou da inteligência artificial e privacidade. Pessoal, vamos ficando por aqui. Tá? Eu agradeço aí a presença de todos vocês. Espero aí que esse nosso bate-papo tenha sido bom, né? Tenha contribuído aí com o crescimento profissional de vocês. Eu lembro a vocês que amanhã a gente tem a segunda parte, tá? No mesmo horário. Então, apareçam aqui, né? Não deixem de comparecer, não deixem de assistir. Compartilhem aí o vídeo com todo mundo, né? Com todos aqueles que vocês consideram, né, que sejam interessantes, tá? E a gente se vê então, pessoal, amanhã na nossa próxima aula. Um abraço, gente. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau.